Boa tarde, senhores. Meu nome é Leonardo Santos, sou professor do CIAGA, Marinha do Brasil, e continuando, dando prosseguimento a esses ciclos de palestras, hoje eu vou falar sobre matriz energética brasileira, dentro do contexto da primeira semana de Ciência e Tecnologia e Inovação na EFON. Então, basicamente, vamos conversar um pouco sobre o que é energia para os físicos, o que seria energia também para a sociedade, que tem aspectos um pouco mais, vamos colocar assim, um pouco mais complexos do que para os físicos. Vamos falar sobre a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira dentro desse contexto. Vamos também explicar um pouco sobre o fenômeno do efeito estufa e como a emissão dos gases colaboram para o desequilíbrio desse fenômeno, e encerrar falando sobre estratégias para o futuro. Bom, o que seria energia para os físicos? Existe um consenso e um senso comum que a energia seria a capacidade de realizar trabalho. Ok? Então, a capacidade que um sistema, que um corpo, que algo tem para realizar trabalho, a quantificação disso é chamada de energia. Então, basicamente, se você possui energia suficiente, você é capaz de movimentar uma embarcação, você é capaz de ligar uma televisão, ligar um rádio, você é capaz de se locomover com seu veículo, etc. Existem diferentes tipos de energia na natureza. Existe energia em forma de calor, energia em forma de luz. Também existe energia mecânica, que está relacionada ao movimento. Desculpem. Energia elétrica, todos já devem estar relativamente familiarizados. Também existe a energia química, muito presente nos combustíveis, por exemplo. Energia gravitacional, energia de massa, que é aquela que Einstein concluiu, chegou à incrível conclusão de que a massa equivale à energia. E esse princípio, então, foi usado de forma ruim pela humanidade para criar bombas, mas também foi usado de forma benéfica para extrair energia nuclear a partir disso. As fontes de energia elas podem ser renováveis e não renováveis. Então, uma fonte renovável é aquela fonte que sempre está disponível na natureza, que a natureza sempre repõe. Então, exemplos são a fonte de energia hidráulica, a energia dos ventos, a energia solar e a biomassa. Embora, óbvio, a biomassa, se você pensar em cana de açúcar, por exemplo, você tem um tempo de replantio, mas de qualquer forma ela é reposta pela natureza. Isso não acontece com as fontes não renováveis, como óleo, gás, carvão e até mesmo urânio, que serve de combustível de fonte para energia nuclear, geração de energia nuclear. E para a sociedade? Para a sociedade, a energia ela adquire um caráter um pouquinho mais, vamos colocar assim, um pouco mais amplo e um pouco mais complexo, porque ela tem diversas, ou pelo menos 4 dimensões. Existe a dimensão política, por exemplo, todo governo ele precisa lidar politicamente e estrategicamente com a sua estrutura de matriz energética, vendo o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências e como ele pode produzir mais energia e quais são, por exemplo, as vocações do país. Então, tudo isso para a produção da matéria-prima, para
para a energia. Então, isso está diretamente relacionado com a dimensão política. Outra dimensão muito importante é a dimensão econômica, né? Sabemos que crises mundiais são fruto, muitas vezes, de oscilações no preço do barril do petróleo, por exemplo, esse tipo de situação. Então, a energia também tem uma forte dimensão econômica. Científica, ciência, tecnologia para produção, transformação de fontes que muitas vezes não se dá nada por ela, mas que aquele rejeito, aquele dejeto pode ser muito bem aproveitado e transformado em energia. Então, como que você descobre, ou como que você trabalha para produzir para utilizar esse tipo de matéria? Você precisa da dimensão científica, você precisa de estudos, né, que não só deem conta da composição e do tipo de transformações que a matéria-prima pode sofrer, como também que evoluções tecnológicas que permitam equipamentos, máquinas que sejam capazes de receber aquele tipo de fonte para transformar em algum tipo de energia aproveitável. E também a energia tem a dimensão cultural. Os povos antigos, incas, maias, astecas, os antigos egípcios, todos eles, toda a estrutura social deles era voltada para os períodos de prosperidade e de escassez. E esses períodos são muito relacionados à energia disponível, por exemplo, do Sol, né, nas determinadas épocas do ano. Então, basicamente, a energia para a sociedade ela é muito mais complexa do que a energia para os físicos, devido a todos esses componentes que ela tem dentro da sociedade. Bom, e como está a matriz energética mundial? Bom, nós colocamos aqui dois gráficos, né, um à esquerda e outro à direita, que são bastante esclarecedores, são bastante úteis no que diz respeito à visualização de um panorama geral do mundo no que tange ao consumo de energia nos últimos séculos, vamos colocar assim. Então, esses dados eles dão conta da demanda energética desde o início do século XIX até os dias atuais. No gráfico da esquerda, nós temos então um gráfico que mostra a demanda pelo consumo de energia. Se vocês olharem bem, essa demanda ela veio aproximadamente constante até perto da década de 50, quando a demanda cresceu exponencialmente. A demanda por energia cresceu exponencialmente. Isso tem muito a ver com a explosão demográfica que aconteceu no mundo, né? Nós levamos milênios para chegar ao primeiro bilhão de pessoas, mas com avanços tecnológicos, científicos, na medicina e todo o nosso estilo de vida, forneceu uma conjuntura favorável ao crescimento populacional. De tal forma que essa demanda por energia, com aumento exponencial, pode ser muito bem explicado pelo aumento da população mundial. Uma outra característica interessante desse gráfico é que ele mostra aqui as proporções de fontes primárias de energia. Então nós temos a biomassa tradicional, carvão, óleo e gás. Basicamente é a base da matriz energética mundial. Com menor expressão dentro desse contexto, nós temos outras fontes de energia, como vento, hidráulica, solar, outras renováveis e biocombustíveis modernos. O gráfico da direita é bastante esclarecedor no que diz respeito ao consumo mundial relativo, né, dessas energias.
Então vemos que no início do século XIX, basicamente o consumo era biomassa tradicional, como carvão vegetal, lenha, esse tipo de coisa, e carvão mineral. Desculpem. Esse panorama mudou um pouco e atualmente, né, surgem outras fontes de energia no cenário, mas nós temos ainda assim um crescimento, né, nos últimos anos, especialmente a partir da década de 70, por aí, um crescimento do gás. Temos também basicamente óleo, carvão e um pouco agora uma quantidade bem menor de biomassa tradicional. Então essa é a nossa estrutura, é a matriz energética mundial até 2019. Nesse contexto nós temos a matriz energética brasileira. Esse gráfico de 2019 foi retirado dessa referência aqui, Resenha Energética Brasileira, que é publicado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, através desse gráfico, vocês podem observar o seguinte, que nós temos de toda a energia que nós produzimos, um pouco mais de 36% é de petróleo e derivados, 13% gás natural, 5,7%, quase 6% carvão mineral e 1,4% nuclear. Essas então são as não renováveis. Como fontes renováveis temos a hidráulica, que corresponde a 12% da nossa matriz energética, os derivados de cana, que é a nossa grande vocação, correspondendo a 17%, biomassa tradicional, como lenha e carvão, da ordem de 8%, outras renováveis, como lixívia, que é uma espécie de extrato da madeira, e outras renováveis, biocombustíveis diversos. Também entram aqui a energia eólica e a energia solar, dentre outras, correspondendo a 6%. E isso então forma a nossa matriz não renovável. Aqui nós destrinchamos um pouco aquele gráfico para mostrar a relação, de forma mais clara, a relação da nossa matriz, isso foi em 2019, nossa oferta interna de energia em termos de fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis, antes de falar das fontes renováveis, aqui nós podemos, essa unidade aqui é utilizada como uma unidade de energia, que é chamada de tonelada equivalente de petróleo. Então nós produzimos em 2019 294 megatoneladas equivalentes de petróleo, que é aproximadamente 2%, um pouco mais de 2% do que o mundo produziu de energia. E nós temos uma estrutura na nossa matriz energética relativamente, podemos colocar até bastante interessante, porque grande parte dela é formada por fontes renováveis, na ordem de 46,1%. Dessas renováveis, então, nós temos, volto a repetir, nossa grande vocação, que é o etanol e bagaço, onde o bagaço da cana é muito utilizado, por exemplo, para a produção de energia elétrica. Temos biomassa tradicional, respondendo por 19%. Fontes hidráulicas, né, ou seja, das usinas hidrelétricas, correspondem a quase 27% dessas fontes renováveis. Biodiesel, outros, eólica, e um dado aqui um pouco triste, que a energia solar corresponde a apenas 0,4% da produção energética renovável brasileira. Na verdade, 0,4% dentro desses 46,1%. Então é 0,4% da produção de energia renovável, que é
muito discreto ainda e poderia ser melhor, visto que o Brasil fica numa região geográfica que é muito abençoada com radiação solar. Então essa radiação poderia... nós temos um potencial muito alto para a utilização desse tipo de energia. Pegando uma microevolução, uma microconjuntura, né? Ou seja, se a gente comparar 2018 com 2019, a gente pode então ter uma ideia de para onde a nossa estrutura da matriz energética brasileira está caminhando. Nesse sentido, nós podemos, desses dados aqui, extrair duas informações bem relevantes. A primeira delas é que, em 2019, a demanda por consumo de energia aumentou um pouco mais de 4.000 toneladas de equivalentes de petróleo. Esse dado ele tem uma correlação muito forte com o crescimento econômico, com o crescimento do PIB. Sempre que o PIB cresce, a demanda por energia cresce junto. Não é uma relação linear, mas é uma relação muito próxima, né? De forma que nós podemos dizer que são coisas fortemente correlacionadas. Então esse foi um dado positivo. Infelizmente tivemos a pandemia em 2020, então só agora os próximos anos vão dizer como nós vamos nos recuperar disso. Um outro dado interessante aqui é que, enquanto de 2018 para 2019 houve um crescimento de apenas 0,3% na demanda por energia não renovável, energia suja, né, dessas poluidoras, as fontes de energia renovável cresceram 2,8%, certo? Então, o que pode explicar essa diferença? Se vocês observarem, o uso de carvão mineral e derivados caiu quase 6%, outras não renováveis quase 4%, ao passo que os derivados da cana subiu 5,5% e outras renováveis como biodiesel, eólica e solar juntas cresceram de 2018 para 2019 4,4%. O efeito global disso é que a nossa estrutura de fontes renováveis, o Brasil andou quase um ponto, né? Subiu quase um ponto, foi de 45,5 para 46,1, que é um dado bastante positivo, ao passo que as fontes não renováveis, a demanda por fontes não renováveis sofreu uma retração. Então esses dados são bastante interessantes para o Brasil. Aqui nós fazemos uma comparação com outros grupos, mas eu vou pular. Quem quiser depois, olhando os dados, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Mas aqui, a informação mais relevante, talvez, que podemos extrair daqui, é a diferença entre o Brasil e qualquer outro grupo mundial no que diz respeito à composição das fontes renováveis em sua matriz energética. Enquanto o Brasil responde por, como foi dito anteriormente, 46,1%, outras fontes, outros grupos, como países que fazem parte da OCDE ou outros, né, que é o resto do mundo, excluindo a OCDE e Brasil, ou até mesmo colocando o resto do mundo todo e comparando com o Brasil, vocês podem observar que nenhum deles chega perto do Brasil, da estrutura de energia renovável que o Brasil tem. O que isso significa? Ora, se a fonte não renovável ela é não renovável, significa que ela vai acabar. Então, se isso se mantivesse, óbvio que vai mudar, mas se isso se mantivesse em algumas décadas ou séculos, e o Brasil mantivesse ou aumentasse ainda mais
essa relação, só o Brasil poderia produzir energia no mundo, se isso se mantivesse. É óbvio que isso vai mudar, que os países, por exemplo, se você olhar o CDE, ela em 1973, na matriz energética desses países, as fontes renováveis correspondiam a 2,5%, hoje em dia corresponde a 8,5%, vem crescendo. Então esse panorama, óbvio que vai mudar. Mas de qualquer forma, é um indicativo que nós largamos na frente. Também é interessante nós falarmos sobre a matriz elétrica brasileira, que é um pouco diferente da matriz energética. A matriz elétrica é um subgrupo da matriz energética. A matriz energética diz o quanto de energia nós produzimos, ao passo que a matriz elétrica diz o quanto dessa energia, o quanto nós produzimos de energia elétrica. Nesse sentido, nós podemos ver que a nossa estrutura, nossa matriz elétrica, ela em princípio, se você olhar e não fizer nenhuma análise um pouco mais profunda, você vai concluir que ela é bastante interessante, porque 83% é renovável e as fontes não renováveis transformadas em energia elétrica respondem por 17% da nossa matriz. No entanto, se você olhar para esse gráfico aqui da direita, das fontes renováveis, você vai verificar que quase 80% dessas fontes provém de uma só, quase 80% dessa matriz responde por uma só fonte, que é a fonte hidráulica. Então nós temos uma altíssima dependência com a fonte hidráulica. Ora, se em 1970 o mundo fugiu da dependência do petróleo, devido a diversos fatores que poderiam acontecer, com o petróleo, por que nós ainda não fugimos dessa forte dependência com os recursos hídricos, que respondem por quase 80% da nossa matriz energética? E por que é ruim uma dependência dessa fonte? Porque vários motivos, mas talvez o principal deles seja o seguinte: eles são recursos que não são controláveis, não são previsíveis, no sentido de que podem ficar escassos num intervalo de tempo, num dado momento. Você não sabe se vai poder contar com esses recursos. Você tem sempre épocas de seca, de estiagem. Então, esse tipo de coisa que costuma acontecer com relativa frequência até no Brasil, faz com que nós tenhamos que ativar outras usinas, por exemplo, as usinas termoelétricas, para compensar esse déficit de abastecimento através das fontes hidrelétricas, das usinas hidrelétricas. Ora, não é o mais inteligente a ser feito. Se nós temos um potencial solar gigantesco, por que nós não expandimos a nossa nossa produção de energia solar, que hoje corresponde a somente 1,2% da nossa matriz? Então, não é uma estrutura adequada essa que nós temos. Nós temos que caminhar estrategicamente para outro tipo, para uma transformação, para uma mudança nessa matriz. Bom, agora vamos tentar responder por que nós precisamos de uma energia limpa e renovável. Quando nós falamos sobre matriz limpa, basicamente nós queremos dizer fontes de energia que não despejem na atmosfera gases responsáveis pelo efeito estufa, pelo aumento do efeito estufa. Então, como ocorre o efeito estufa? Basicamente, nós recebemos radiação solar. Uma parte dessa radiação que nós recebemos é refletida. Isso é chamado albedo. Albedo, esse fenômeno é chamado albedo. Um albedo, por exemplo, do planeta Terra
de 30%. Significa que de toda a radiação que nós recebemos, 30% é descartada, volta para o universo, é refletida. E o planeta Terra, ou o sistema Terra-atmosfera, recebe 70%. 19% aproximadamente vai para a atmosfera, da radiação recebida pela atmosfera, e os outros 51% recebido pela superfície. Essa radiação, então, após isso acontecer, existe uma troca, né? Existem outros fatores, mas basicamente podemos dizer que existe uma troca. A radiação, a atmosfera absorve essa radiação também direto do Sol, absorve a radiação reemitida pela superfície, a superfície absorve e reemite. E a atmosfera está constantemente recebendo e reemitindo também. Até aí, nenhum problema. Isso faz parte de um ciclo natural que leva a natureza, o planeta Terra, a ser como é. E é um ciclo que ocorre há bilhões de anos, né? Então, outra coisa que eu queria ressaltar aqui, ainda não falei sobre o efeito estufa em si, mas somente sobre o ciclo que acontece, né? Dessa relação energética entre o planeta Terra e o Sol. Então, ele recebe parte absorvida e reemitida. Dessa energia que é reemitida, que é absorvida e reemitida pela atmosfera, as moléculas que fazem parte, né, os gases que fazem parte da atmosfera, eles reemitem em todas as direções. Então, a parte é emitida para o espaço, como vocês podem ver nessa figura, e outra parte é reemitida ou retorna para a Terra, fazendo com que o planeta Terra, então, sempre fique um pouco mais aquecido, ou alguns graus, algumas dezenas de graus mais aquecido do que ele estaria caso não houvesse a atmosfera. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico da direita, ele exemplifica o perfil da radiação que é recebida pelo Sol. Então, basicamente, a maior parte da intensidade da radiação, como o Sol está a uma temperatura de um pouco mais de 5.500, 5.700 Kelvin, ele emite radiação nessa faixa aqui, de comprimento de onda, né? Essa relação ela pode ser muito bem descrita pelo fenômeno físico chamado Lei de Stefan-Boltzmann. Então, basicamente, a emissão ela depende da temperatura de um corpo. Então, o Sol emite luz branca, ou seja, emite dada a sua temperatura, ele emite todas as cores do arco-íris, né? Porém, quando essa radiação é absorvida tanto pela atmosfera quanto pela superfície terrestre, ela é reenviada ou reemitida com uma temperatura menor, que seria aproximadamente a temperatura da Terra. E para esse tipo de temperatura, o máximo de emissão está na faixa do infravermelho, também são chamadas de ondas longas, né? Então essas ondas do infravermelho elas são remetidas para a atmosfera e também são remetidas da atmosfera para o espaço. Uma parte também é importante lembrar que é remetida direta para o espaço. De qualquer forma, qual é então o problema, ou problema não, mas o que de importante ocorre pelo fato da Terra emitir e da atmosfera emitir no infravermelho? É que muitos desses gases que estão presentes na atmosfera, eles absorvem bem. Eu já vou falar para vocês daqui a pouco um mecanismo, né, de absorção, mas o fato é que esses gases eles absorvem bem determinadas
quando a radiação é emitida em determinadas faixas. Então, se vocês continuarem olhando essa figura aqui, mais abaixo, vocês veem que, por exemplo, o ozônio ele absorve bem entre 8 e 10 micrômetros, mais ou menos, que está bem na faixa aqui do infravermelho. Importante também, por esse gráfico aqui, vocês notarem que o ozônio ele não só absorve o infravermelho que é reemitido pela superfície da Terra e pela atmosfera, né? Ele não só absorve bem esse infravermelho, como ele também absorve muito bem os raios ultravioletas, em especial os raios UVB e UVA. Então, ele é um escudo protetor, ele é um protetor solar nosso, natural, dos raios ultravioletas que são, se viessem direto do Sol, seriam muito nocivos. Muito mais nocivos do que já são para nós, né? Outros gases que vocês podem observar aqui, como por exemplo o vapor de água e o CO2, o máximo de absorção deles, a faixa de absorção deles, não está necessariamente nessa faixa do infravermelho, ou nessa faixa da radiação que o planeta Terra emite. Mas ainda assim existe um percentual, né, de absorção. Esse fenômeno, então, como eu falei, ele existe há bilhões de anos. E o que acontece é que, basicamente, caso a Terra recebesse só a radiação, dada a distância do Sol, ela recebe uma parte dessa intensidade da radiação solar. E devido ao albedo, essa parte, na verdade, então tem que ser multiplicada por 70%, porque os outros 30% não são absorvidos pelo planeta Terra. Se a gente fizer essa conta, então, e utilizar a lei de Stefan-Boltzmann, que é uma lei para a radiação emitida, ela diz o seguinte, que a intensidade de radiação emitida por um corpo é proporcional à quarta potência da sua temperatura. E a constante de proporcionalidade é dada pela constante de Stefan. De todo jeito, se vocês olharem aqui, essa, dada a distância da Terra para o Sol, essa seria a radiação total que nós receberíamos, com uma parte refletida, 30%, se nós multiplicarmos por 70%, isso daria basicamente uma temperatura média na superfície da Terra, desconsiderando a atmosfera, daria aproximadamente uma temperatura da ordem de menos 18 graus. No entanto, como esses gases do efeito estufa estão presentes na atmosfera, muito vapor de água que tem uma ampla região de absorção, ozônio, CO2, amônia também, metano também, etc. Esses gases fazem parte do efeito estufa, que, como eu disse, prende a radiação e faz com que, em média, a temperatura então, na superfície da Terra suba para 15 graus. Então, essa é a temperatura média na superfície da Terra em equilíbrio energético com a radiação solar. Isso em si não tem problema algum. Esse fenômeno sempre existiu CO2 na atmosfera, né? O CO2 é importante porque é absorvido pelas plantas, faz parte de todo o processo de fotossíntese, etc. Sempre existiu ozônio, sempre existiu vapor de água. E o efeito estufa em si, ele sempre existiu. E a nossa temperatura na superfície sempre foi maior do que poderia, caso houvesse um equilíbrio energético sem essa absorção dos gases que estão na atmosfera, certo? Porém, o que ocorre nos últimos anos, né, com a Revolução Industrial, com o aumento da concentração desses gases do efeito estufa no planeta Terra, é que isso descompensou esse equilíbrio energético entre a radiação solar e o planeta Terra.
De tal forma que agora, como a concentração desses gases, especialmente CO2, aumentou, significa que a porcentagem de absorção também da radiação por essa molécula aumentou. De tal forma que a natureza agora entendeu que a Terra precisa receber mais energia para compensar esse desbalanço energético causado pelo excesso do dióxido de carbono. Qual é o efeito global disso? O efeito global é um aumento na temperatura média do planeta e, consequentemente, aquecimento global. Ok? Então, basicamente, não vou me alongar muito, mas como que se dá o mecanismo de absorção? Numa molécula de H2, de CO2, por exemplo, toda molécula ela tem alguns graus de liberdade. Esses graus eles correspondem a determinadas espécies de energia que essa molécula possui. Desculpem. Então, por exemplo, essa energia pode ser rotacional, e essa energia pode ser vibracional, pode ser energia de translação. Então, por exemplo, a temperatura ambiente, as moléculas de ar estão constantemente com uma energia de rotação, de translação alta. Isso faz com que o ambiente fique aquecido. Então, eu acho que todos aqui que estão assistindo essa palestra devem, em algum momento, ter visto isso. Como a energia cinética, energia de movimento das moléculas, contribuem para a temperatura de um determinado meio. Só que, além dessa energia de translação, uma molécula possui outros tipos de energia, como rotação e vibração. Em especial, a translação, ela é uma energia que ela está na faixa da energia do infravermelho. Em termos de energia, ela está nessa faixa. Em termos do espectro, ela está nessa faixa de número de onda. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que a molécula de CO2 que tem níveis vibracionais nessa faixa de energia, ele gosta de absorver radiação nessa faixa, em outras faixas ele passa direto. Esse fenômeno é chamado de ressonância. O que é ressonância? Basicamente, a ressonância é a faixa de energia, em termos de frequência, que um determinado sistema gosta de receber. E ao receber, ele aumenta os seus níveis de oscilação, de vibração, seja lá o que for. Então, no caso do CO2, esses níveis vibracionais estão na faixa de aproximadamente 667 centímetros a menos 1. O que acontece então é que, se ele recebe energia, radiação nessa faixa, ele vibra, ele se excita, ele entra em ressonância e depois reemite para o espaço em todas as direções, inclusive para o espaço e de volta para a Terra. Então, basicamente, esse é o mecanismo de absorção de energia do CO2. Bom, então explicamos o efeito estufa, agora vamos explicar o que tem sido feito para, minimizar, reduzir os efeitos nocivos ao planeta Terra, né, pelo efeito estufa. Em 2017, então, foi lançada uma lei, que é a Lei da Política Nacional de Biocombustíveis, chamada de Renova Bio. Essa lei tinha os seguintes objetivos, então: fornecer uma contribuição para que o país cumprisse os compromissos firmados no Acordo de Paris, certo? Acordo que aconteceu em 2015. Promover, então, uma expansão dos biocombustíveis para que eles possam fazer parte da nossa matriz energética de uma forma mais importante, mais relevante, né?
Também assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis, com ações ou com fomento a pesquisas para que possamos desenvolver ganhos na eficiência energética e consequente redução da emissão de gases. Certo? Então, nesse contexto todo, o posicionamento estratégico do Brasil é muito claro. Isso porque a Organização Marítima Internacional, a IMO, ela firmou um compromisso que visa reduzir pela metade, pelo menos pela metade, as emissões do efeito estufa, dos gases, né, de efeito estufa, até 2050, pelo transporte marítimo. Né? Esse transporte marítimo, para vocês terem uma ideia, ele é responsável por da ordem de 3% das emissões globais de gases do efeito estufa. Essa porcentagem de emissão é maior do que, por exemplo, a emissão de países como a Alemanha. Então, dentro desse contexto, o Brasil pode tomar a vanguarda para que produza combustíveis, biocombustíveis, biodiesels, enfim, combustíveis que sejam limpos, livres de emissão e satisfatórios, viáveis economicamente, etc. Isso por quê? Porque o GNL, né, o gás natural liquefeito, ele foi vislumbrado como uma primeira estratégia para que essas reduções propostas pela IMO e aceitas pela comunidade internacional, que essas reduções, visto que é uma fonte teoricamente mais limpa, esse combustível começou a ser utilizado e existiu uma esperança, né, muito forte em relação a esse tipo de combustível. Porém, ele não é a melhor estratégia. Ele não é a melhor estratégia por 3 motivos básicos. O primeiro é que ele emite metano, que é um gás também do efeito estufa, na sua produção. Então, só o fato de produzir o GNL já não compensa, porque a sua produção já emite para o meio ambiente gases do efeito estufa. Outro ponto é que se nós queremos transformar a nossa matriz energética, transformar os combustíveis, mudar os combustíveis que abastecem as embarcações, não seria viável economicamente, seria relativamente caro fazer essa adaptação para as embarcações que existem, que estão por aí. Né? Porque imagina, se você tem outra fonte de combustível disponível e uma embarcação, é um investimento de longo prazo, da ordem de 25, 30 anos. Então, torna-se impeditivo você fazer essa adaptação, visto que ela custa da ordem de 6 a 20, 30 milhões, né, de dólares, chegando a 30 milhões de dólares, por exemplo, quase 30 milhões para navios de grande porte. E também, dentro desse mesmo contexto, ele é bastante arriscado para novos motores. Né? Pois, imagina, se você constrói um navio com combustível voltado para receber GNL e daqui a pouco chega a ser um combustível satisfatório com mínima emissão e que a IMO de repente diga que aquele combustível ou aquela classe de combustíveis devam ser usados. Como é que você faz ao longo dos 25 anos que o seu navio vai operar? Então,
como fontes de energia alternativa para transporte marítimo, surgiram como fontes bastante promissoras o álcool, o biometano e a amônia. São combustíveis, então, mais bem posicionados para que essa meta da emissão zero seja alcançada, né? Em termos de biocombustíveis, podemos dizer que o Brasil ele tem um certo protagonismo mundial. Por exemplo, em 2019, tivemos o recorde de produção de bilhões de litros de etanol, né? Da ordem de 36 bilhões de litros. Temos também uma capacidade crescente de produção de biodiesel, né? O biodiesel é uma fonte de energia limpa. Ele é basicamente composto por soja, gordura, materiais graxos e outros tipos de resíduos. Outros biocombustíveis também que estão por aí no mercado é o etanol de segunda geração, também chamado etanol de lignocelulose. Apesar do mundo ter basicamente estacionado a produção e investimento nesse tipo de combustível, no Brasil nós temos, na verdade, existem 3 companhias que produzem esse tipo de combustível, sendo a Granbio, que é mostrada aqui na figura, com a maior capacidade, né, 60 milhões de litros, nada comparado ao nosso etanol normal, cuja produção em 2019 foi da ordem de 36 bilhões. Mas é óbvio que nenhuma dessas instalações, todas elas têm uma capacidade nominal muito acima da capacidade do que elas estão realmente produzindo, porque existem ainda muitas incertezas em relação a esse etanol, a longevidade, né, a utilização desse etanol de segunda geração. Então nós temos a Raízen também Energia com essa produção, ambas estão operacional, não com a máxima capacidade no Brasil. Em outros lugares do mundo a produção está parada. Por outro lado, o investimento no HVO e no QAV, né, que é bioquerosene de aviação, e o óleo vegetal hidratado, tem crescido constantemente no mundo. São biocombustíveis bastante promissores, né? Basicamente, por exemplo, o HVO vem da hidrogenação de óleos, como soja, gordura animal, palma, e é um biodiesel livre de enxofres e compostos aromáticos, né? Por outro lado, bioquerosene de aviação, o Brasil ele pode tomar a frente, se ele tiver uma posição estratégica correta, ele pode tomar a frente nisso, porque nós temos bastante matéria-prima para a produção desse combustível, né, como cana-de-açúcar, macaúba, recursos florestais e soja. Por fim, para terminar, acho que eu me alonguei um pouco, no futuro, nós já vemos que existem alguns países que estão investindo numa outra fonte basicamente renovável, praticamente renovável e limpa de energia. Apesar de ser uma tecnologia muito difícil de produção de energia, mas promissora, e tem muito dinheiro já, muito investimento nesse sentido. Temos projetos aqui, né? Esse aqui é o ITER, um reator do tipo tokamak, reator nuclear. E esse tipo de geração de energia é baseado na fusão nuclear, que é basicamente o mesmo mecanismo que ocorre no Sol. Então, em breve, nós poderemos criar um Sol. Aquela expressão, quando está muito calor, cada um vai ter seu Sol, não vamos chegar a tanto, mas
vamos poder criar o nosso próprio Sol, visto que a temperaturas e pressões extremas nós podemos juntar, através de um processo chamado fusão nuclear, podemos juntar hidrogênio, fundi-lo, transformá-lo num elemento mais pesado, como o hélio, por exemplo, e liberar bastante energia. Essa é uma energia nuclear. Qual é a diferença dela, para a gente finalizar? Qual é a diferença dela para a energia nuclear que tem aí, como, por exemplo, a que existe na usina de Angra e a tecnologia que existe desde 1950? É que esse tipo de produção, baseado na fissão nuclear, usando urânio enriquecido, ela quebra o urânio e emite energia pela quebra do urânio. Qual é o problema? O problema é que os dejetos, os rejeitos dessa produção de energia, eles são muito perigosos. Se eles não forem muito bem lacrados, isolados do meio, eles podem causar problemas extraordinários. Além disso, é caro e também tem a desvantagem de ser muito perigosos. Vocês podem se lembrar de acidentes aí recentes na história humana, como Chernobyl, por exemplo. Então, apesar da fusão nuclear ser uma tecnologia mais difícil, porém, uma vez que ela seja dominada e implementada, você vai ter geração de energia limpa, emissão de hélio na natureza, que é um gás inerte, que não faz efeito algum, e a matéria-prima, que é o hidrogênio, é bastante abundante na natureza. Ok? Bom, como considerações finais, nós podemos dizer que energia limpa e renovável é o futuro. Também podemos concluir que o Brasil tem uma vocação extraordinária para a produção de biocombustíveis, especialmente aqueles baseados na matéria-prima da cana-de-açúcar. O investimento em energia solar, como vimos, e eólica, devem ser considerados e aumentados para que possamos reduzir nossa dependência energética, especialmente na produção de energia elétrica das fontes, nas usinas hidrelétricas. E fica a pergunta, seria a fusão nuclear a grande matriz energética mundial no futuro? É isso, agradeço a atenção dos senhores, obrigado e até a próxima.